graça de cabo a rabo. Vocês conhecem esse termo de cabo a rabo? Do começo ao fim. Então nós vamos falar sobre essa graça. Nós costumamos dizer que na época da lei não tinha graça. Mas é mentira, também havia graça. Então nós vamos estudar e começar a entender isso. Deus nos salva com a sua graça desde o começo da humanidade, desde que o homem pecou. Nós vamos voltar e ler novamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. A gente começa entendendo que esse texto de Pedro diz que Jesus padeceu uma vez pelos pecados. Correto? O justo pelos injustos. Aqui não diz uma era, aqui diz que Jesus padeceu pelos pecados. Correto? Jesus padeceu, não diz que é do novo nem do antigo, mas diz que morreu, padeceu uma vez só. E isso a gente começa a entender que é por todos. Tanto de Adão até o último a nascer, no último dia em que Jesus estiver a ponto de voltar. Então, Jesus morreu para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. Duas coisas nós precisamos entender, que a morte de Jesus, que levou os justos a serem santificados, levou esses a Deus, mas pelo poder que há no Espírito Santo. Então eu entendo que desde o começo ao final, a ação convertedora do Espírito Santo estava na vida desses homens. Tá bom? E aí ele diz, no qual também foi, quem foi o Cristo que padeceu, também pregou a eles quem? Aos espíritos em prisão. O Cristo de hoje é o mesmo de ontem, os quais noutro tempo foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então ele começa a trazer algo de trás. Ele está falando que Cristo padeceu também por eles. Versículo 19, volta no 19, para a gente poder entender bem isso. Ele começa falando que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, e no versículo 19 ele diz, no qual também foi. Quem foi? Jesus Cristo. Também pregou a quem? Aos espíritos em prisão, quando? Aos quais, noutro tempo, foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então ele está falando de um grupo de pessoas que antes de Cristo, também a eles foi anunciado o Evangelho. E nós vamos entender como que é esse Evangelho. E ele diz assim, versículo 20, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que havia uma esperança e que a longanimidade de Deus estava ali para aquele tempo enquanto a arca estava sendo construída. Vamos voltar lá em Gênesis, não precisa abrir não. Lá em Gênesis, quando a população foi esticando e crescendo, e crescendo, e crescendo, a iniquidade foi aumentando. E Deus disse lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, que o espírito dele não contenderia mais com o homem. Então o Espírito de Deus atuava na vida dos homens. E o que ele fez? Por não contender mais com os homens por causa do seu pecado, o que ele fez? Mandou Noé construir a arca. Então os homens daquele tempo, iníquos, pecadores, a eles Deus teve paciência no período em que Noé estava construindo a arca. Correto? Então, enquanto Noé construía a arca, mostrava o bom testemunho dele, os homens ainda andavam nas suas iniquidades. E essa era a paciência de Deus para com aqueles homens. Correto? Mas o que aqueles homens fizeram? Não creram. Então, Deus condenou aqueles homens pela água e salvou aquele que creu. Quem? Noé e os seus parentes, seus filhos e a esposa, seus filhos e a sua esposa. Tá bom? Olha o versículo 21, como é que diz aqui. Que também como uma verdadeira figura, o que a gente está falando,
o Cristo de ontem, agora vos salva o batismo, salva pelo batismo. Esse batismo nós entendemos que é o Espírito Santo que nos convence, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, hoje nós entendemos que o Cristo que morreu e ressuscitou, nós devemos acreditar, crer e depositar a nossa fé nele, correto? E eles entendiam que estavam em pecado, aqueles que creram, e que precisavam ser justificados por Deus, ouvindo a voz de Deus e praticando aquilo que Deus pediu, correto? Noé ouviu a voz de Deus e creu. E o que ele fez? Praticou. Creu e praticou. Ele não se misturou com a iniquidade daqueles homens e fez a obra que o Senhor determinou para ele, correto? Construindo a arca para que eles fossem salvos pela mão do Senhor, correto? Até aí, tranquilo? 2 Pedro capítulo 2, a gente vai ver Pedro falando sobre isso novamente, do versículo 4 ao 9. Diz assim, porque se Deus não poupou, olha, vê se não é o que a gente está falando, olha só. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, e os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, Deus não poupou Satanás, correto? Lúcifer estava lá, foi criado para adorar o Senhor, correto? Foi criado para amar a Deus, para glorificar a Deus, e subiu uma ponta de orgulho no seu coração, e ele se achou igual a Deus. Deus não perdoou, lançou no inferno, na prisão. A gente não pode se deter na palavra inferno, porque inferno, na nossa tradução, não traz a luz direito de como que era no grego, porque inferno tem várias traduções, lugar de sepultura, lugar de mortos, cadeia. Então, Satanás foi lançado fora da presença de Deus, em prisão. Estou falando isso porque existe algumas... Eu não vou me prender nisso agora, mas eu só para abrir parênteses. Existe um livro chamado Livro de Enoque, e conta-se muitas histórias. E esse livro é um livro apócrifo, ele não foi colocado na Bíblia, porque haviam muitas coisas que não correspondiam com a palavra de Deus. E aí as pessoas fazem muitas doutrinas. E algumas pessoas dizem que alguns anjos foram para o inferno e outros estão soltos. Existem várias classes de anjos. E quando a gente vai lendo na Bíblia, a gente não vê a classe que a gente entende é que existem as suas hierarquias, né? Como nos anjos, existem os querubins, os serafins, mas todos são anjos. E esses anjos foram lançados fora da presença de Deus. Todos eles, presos em cadeias para o dia do juízo, estão reservados para o dia do juízo, correto? Porque eles foram condenados e esperam que a sentença aconteça, ok? A Bíblia diz lá em Apocalipse que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, que encerrou. Mas eles estão em cadeias. Mas é só para abrir um parênteses. Esquece isso por enquanto. Depois a gente volta nesse assunto. Então, olha o que Deus diz. Ele não poupou os anjos e não perdoou, versículo 5, o mundo antigo. Mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça. Nele estava o Espírito de Cristo. Noé estava lá pregando a justiça de Deus e pregando o evangelho de Deus. De que forma? Isso é que é legal. Noé estava falando lá, aceitem a Jesus, senão vocês vão para o inferno. Olha, Jesus morreu por vocês na cruz. Ou então, Jesus vai morrer por vocês na cruz. Era essa a mensagem de Noé? Não, Jesus não tinha nem aparecido. Ele não tinha nem ideia, ele só esperava o Messias, por causa da promessa que Deus fez a Adão. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Mas que é esse? Eles não sabiam. Mas entendam, o pregador da justiça é que os injustos estavam fazendo coisas erradas. E o que Noé fez? Agiu justamente. O testemunho de Noé era justo, não era como do mundo que estava ali naquele momento. Entenderam? Está aqui um monte de gente pecando, fazendo coisas que não agradam a Deus. Violências, mortes, homicídios, matricídios, padicídios, um monte de cídio por aí. Estavam lá pecando,
fazendo as suas orgias, as suas coisas horríveis, e Deus se irando contra eles. Deus fala com Noé, Noé crê, vai construir a arca. E ele tem uma conduta justa de alguém que conhece a Deus. Esta é a mensagem que Noé pregava. Fora, não se conformando com o mundo daquele tempo. Entenderam até aí? Tranquilo? Versículo 5 novamente. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O pregador da justiça foi salvo e trouxe condenação por causa do seu testemunho ao mundo antigo. Correto? Está tranquilo até aí? Ok. Então vamos lá. Versículo 6. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida, dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Não é a mesma coisa que não é? Ou o evangelho sendo pregado, o evangelho da justiça de Deus. Deus disse, não matarás, e os homens estavam matando. Não adulterarás, e os homens estavam adulterando. Não falarás... não darás falso testemunho, não blasfemarás, não. E os homens estavam fazendo isso. E Ló não suportava aquilo. Entenderam? Porque eles sabiam que o caminho de Deus era justo. E aí Abraão intercede por Ló, lembra? Perguntando se tem 50 pessoas justas lá na cidade, o Senhor pode salvar? Senhor, por favor, salva as 50 pessoas. Se tiver 50, Deus falou, se tiver 50 justos, eu salvo. Aí se tiver 40, eu salvo. Se tiver 30, eu salvo. Se tiver 10, eu salvo. Não tinha ninguém. Só tinha um justo. E ele salvou esse justo, porque não se conformou com o pecado daqueles homens. Ok? Então a justiça, o evangelho, estava sendo pregado naquele lugar, em Sodoma e Gomorra, através de um homem. Porque não se misturava com aqueles homens. Correto? E o que Deus fez? Condenou Sodoma e Gomorra, matou todos os homens dali. Não chorou por eles. Matou todos aqueles homens dali. E só salvou a um homem, Ló. Olha a continuação da leitura, isso é muito legal. Versículo 8, já li. 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Lembra do versículo que eu li lá de Satanás que foi lançado no inferno? É o mesmo que agora está falando aqui no versículo 9. E reservas os injustos. Correto? Para quê? Para o dia do juízo, para serem castigados. Tanto Satanás quanto aqueles que morrem sem Cristo estão condenados a padecer o castigo eterno, porque para eles não tem mais jeito. Ok? Então a mensagem, o evangelho da justiça estava sendo pregado antes de Cristo aparecer. Até agora a gente tem entendido que a mensagem era dos homens que entenderam a voz de Deus, ouviram, entenderam, foram justos numa geração injusta, entendendo que a palavra de Deus era necessária ser ouvida e cumprida. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 6. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, eu não posso ler o livro de Apocalipse como se ele fosse só a revelação do fim. O livro de Apocalipse não é a revelação do fim. O livro de Apocalipse é o livro de revelação. E ele revela todos os tempos. Em João a gente entende, lá nas cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª, carta de João, a gente entende que o anticristo não é só o último, mas ele já apareceu e aparece por várias vezes. Correto? Está escrito lá em Apocalipse. Muitos anticristos se fizeram. Está escrito lá na carta de João. Então, quando eu leio essa passagem que eu vou ler agora, que diz que o surgimento da besta vai vir das águas, e a gente entende que das águas é das nações, vai vir do meio do povo, a gente entende que essa besta, ela já está desde o começo de tudo. O evangelho da mentira está sendo pregado desde o começo. O evangelho da blasfêmia contra Deus desde o começo.
nós falamos sobre o testemunho de Abel, e a gente lembra de Caim e lembra do seu descendente, Lameque, não é Lameque? Lameque, ele blasfemou, ele foi contra Deus, e ele afirmou que para ele não tinha perdão. Desde o início da humanidade, anticristos têm se levantado, ok? Então, quando eu leio esse texto, eu começo a entender que vão se levantar pessoas para blasfemar contra Deus, que vão ir contra Deus, tá ok? E a besta se emerge do mar, e aí vem trazendo muitas coisas, aí chega aqui no versículo 5, diz assim: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. Não se perturbe com o número quer dizer que é por um período. A besta se levantou por um período. Ela tem tempo de começar e tempo de acabar, ok? Ela não vai ser inimigo do povo de Deus eternamente. Só para a gente poder entender. E abriu a sua boca em blasfêmia, eu falei sobre isso? Não. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome. Desde o começo se acontece isso. E do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Quantos morreram por causa do evangelho de Deus, da justiça de Deus, da palavra de Deus? Desde Abel. Quantos se levantaram contra os justos e venceram? Quantas bestas se levantaram contra os santos e venceram? Muitos. Mas olha a continuação, que legal, olha só. Porque o mundo jaz no maligno, né? A gente entende isso. E adoraram-na todos os que habitam, todos, não está falando de uma época, está falando de todo o tempo, todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde... Então agora para entender que coisa legal. Ué, Jesus morreu no início, antes de Adão pecar? Que é isso? Entenda uma coisa, nós vivemos num plano em que foi determinado por Deus fatos e coisas para acontecer. De Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, de cabo a rabo. Ok? Só que Deus vive no plano eterno. As coisas já no plano eterno já estão prontas. Era necessário que Cristo viesse e no determinado tempo morresse, padecesse, morresse e fosse ressuscitado. Mas isso já estava no plano de Deus na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, entendam comigo, a palavra de Deus formou o mundo, correto? Todos nós sabemos disso, não sabemos que a palavra de Deus formou o mundo? Sabemos disso? Então, quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus, correto? Se Jesus, que é a palavra de Deus, faz e determina algo na sua criação, e o homem vai e destrói aquilo que Jesus determinou como palavra, o que ele está fazendo? Blasfemando, ele está adulterando, ele está pecando contra a palavra de Deus. Entenderam isso? Isso antes de Jesus vir. Deus diz, não adulterarás. O que ele está proferindo? A palavra, Jesus Cristo. Ele é o legislador. Tudo que vemos está diante dos nossos olhos e elas funcionam porque Jesus, no começo, fez o mundo. A palavra está na essência de tudo que vemos. E o homem vai e diz, não foi Deus que criou, foi o acaso. Ele está indo contra a palavra, ele está indo contra Cristo, ele está negando a veracidade do poder de Deus, do legislador. É fato. É isso, entendemos isso? Então, a Bíblia já declara que o Cordeiro foi morto, a palavra foi morta. No princípio, ela precisava vir ao mundo. O legislador, aquele que colocou a regra, os pontos, os pingos nos i, precisava vir ao mundo, cumprir a sua própria lei, para que nós fôssemos salvos por ele. Então todo homem no passado que creu na palavra de Deus, creu em Jesus Cristo. Entenderam?
É fato, se Jesus, o legislador, fez todas as coisas e eu vou contra, eu estou indo contra Jesus. Se eu vou a favor de Jesus. Eu creio que o mundo foi criado por Deus. Então eu creio na palavra, eu creio em Jesus, eu creio no legislador. Fato. Entenderam? Por isso que a gente vai ler Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler primeiro do versículo 1 ao versículo 3. E nós já tínhamos reservado esse texto para falar um pouco mais sobre fé, porque é impossível que alguém no passado recebesse a salvação se não tivesse fé. E nós vamos ver isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. No começo, ele disse, virá da semente da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Correto? Então, eles viram Jesus? Não viram Jesus, mas esperavam por ele. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eles esperavam que a palavra viesse. Sem entendimento, mas esperavam. E é a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Eles testemunharam. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, Cristo, tudo foi feito por ele, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feita do que é aparente. A palavra está desde o começo. A palavra está desde o início. Então eu preciso crer nisso. Versículo 6, do 6 ao 10. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Por que sem fé é impossível agradar-lhe? Porque se eu não creio na palavra, no Cristo, no legislador, é impossível agradar a Deus. Já começa lá no início. Deus fez o mundo em 6 dias. O cara que nega isso, ele nega toda a palavra. Se ele fala que o mundo veio da evolução, ele nega toda a palavra. Se ele nega que o homem foi criado por Deus e diz que o homem veio de uma ameba e depois virou um macaco e depois virou Cristo, ele nega porque houve morte antes que o homem pecasse. Então ele nega toda a palavra, ele nega tudo, ele estragou, ele jogou a Bíblia no chão, ele blasfemou contra Deus. No início, as pessoas também eram condenadas por não crer em Deus, e as pessoas também eram salvas por crer na palavra, antes que ela viesse em carne. Ok? Então vou ler de novo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Como que a gente crê que ele existe? A Bíblia fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação anuncia a palavra, a criação anuncia a obra de Deus, a criação anuncia o verbo de Deus e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, aí ele começa a trazer os antigos, olha só. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a palavra, ele creu. Deus falou, eu vou cumprir o seu mandamento. A fé, a graça estava lá com Noé. Olha agora, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ouviu a voz de Deus. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava. Olha, presta atenção. Vocês lembram da história de Abraão? Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão ouviu, e foi, e peregrinou sobre a terra. Mas olha o que o versículo 10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamento. A esperança dele não estava naquela terrinha ali, que Deus prometeu a ele, estava na cidade que tem fundamento. A fé de Abraão foi além da promessa terrena. Entende isso? Isso é tremendo demais. Do qual o artífice e construtor é Deus. A sua esperança estava na cidade de que tem fundamento. E é fato. Então esses homens foram salvos antigamente exatamente porque creram na palavra sem que o Cristo estivesse, antes que o Cristo morresse.
Então eles tiveram as suas vidas transformadas. Versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Entenderam que aquilo não pertencia a eles. É engraçado que tem crente hoje que acha que vai morar eternamente na terra e faz força para morar eternamente na terra. Não estou dizendo aqui que a gente não vai trabalhar, já disse isso, trabalhar, esforçarmos para ajeitar as nossas coisas em casa, mas não viva para esse lugar, porque vai tudo terminar. Esses homens que creram antes de ver Jesus já tinham esse entendimento. Onde que eu parei, que eu não lembro? 13? Eu nem acabei, tá? Versículo 14 agora. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha dele, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esses homens creram, entregaram as suas vidas tanto a Deus, pela fé que Deus depositou nos seus corações, que Deus não tem vergonha de chamá-los de Deus deles. Isso não é legal? De repente a gente poder entender isso, que Deus diz assim, eu sou o seu Deus, meu filho. E nós podemos dizer, nós temos um Deus. Porque muitos daqueles homens de antigamente, eles não criam em Deus, e Deus não disse para ele, eu sou o seu Deus. Eu não sou o seu Deus, o Deus de vocês é o diabo. Versículo 23. Eu preciso ler esses textos, porque esses textos aqui esclarecem muita coisa para a gente. Olha só. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério, o sofrimento, as angústias, as aflições de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Olha o que a Bíblia está dizendo, e é o que acontece hoje. Muitas igrejas hoje mudaram a sua forma de pregação para não ir contra um governo, para não ir contra um país, para não ir contra o rei, os reis dessa terra. Moisés poderia muito bem estar no palácio, tomando banho de mirra, junto com a sua mãe, que o adotou, filha de Faraó, no mó bem bom, lá no Egito, mas não, ele preferiu sofrer por causa da palavra. Jesus nem estava lá, e a Bíblia afirma que ele resolveu, olha como diz aqui, cadê? O versículo 26, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo. Moisés conheceu a Cristo? Conheceu a palavra, conheceu o verbo, ele conheceu o Deus Criador, o legislador. E ele, entendendo isso, falou, eu tenho maior riqueza, vou sofrer com os meus irmãos. E muito crente hoje não quer sofrer com os irmãos, não quer chorar com os que choram, quer fazer parte do grupinho, do governo petista, do governo de esquerda, das mentiras, e que se prega coisas erradas e as pessoas, não, pode, não tem problema não, fica à vontade aqui. Não! Preferimos Cristo do que o mal. Vamos sofrer por causa disso? Amém! Porque Deus tem algo muito melhor para nós. Versículo 33. Os quais, isso é lindo demais, os quais pela fé, porque entenderam, ouviram a palavra de Deus, creram nela, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa,
fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa terrena. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aqui completa. Tanto eles quanto nós recebemos a mesma bênção, a mesma perfeição em Cristo Jesus. Então, não só eles foram aperfeiçoados porque creram, mas nós também, porque vimos da palavra, vimos o Cristo, e eles creram na palavra antes que o Cristo viesse. Então, nos tornamos um povo só. Não é o povo do antigo, o povo do novo. É o povo da graça, receberam graça diante de Deus, do começo ao fim, de cabo a rabo. Isso é extraordinário, Deus nos fez um povo. E quando Cristo veio, concluiu. Aquilo que eles criam, aconteceu. Deus mostrou a sua graça, trazendo Jesus Cristo, mostrando que Ele cumpre a sua palavra. Só para a gente poder firmar, mais alguns outros textos, Hebreus capítulo 11, versículo 1, para a gente poder ver que a palavra que era pregada no começo, Hebreus 1, capítulo 1. Hebreus 1, versículo 1. Quase que eu falei Hebreus, versículo 1, capítulo 1. De vez em quando eu mudo tudo, mas entenderam. Olha o que está escrito aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, é a mesma coisa. O que Deus que falou antigamente é o Deus que fala hoje. Mas o Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. A mensagem é a mesma. Creia em Deus, creia na sua palavra. Amém? E agora, onde eles estavam? Antes de Jesus morrer e ressuscitar, aonde estavam esses homens que creram em Deus? Onde eles estavam? Será que eles estavam sepultados esperando Jesus morrer e ressuscitar? Abre comigo, para a gente ir fechando. Lucas capítulo 20, do 34 ao 38. Tem muitas teorias, muitas teses, mas eu vou tentar trazer o que está escrito, não vou fugir do que está escrito, tá bom? Nós vamos ter 2 textos em Lucas para fechar isso. Então nós já entendemos que os homens, antes de Cristo, foram salvos porque creram na justiça de Deus, creram na palavra de Deus. Amém? Só para a gente poder entender o texto, para a gente não ficar voando aqui sem entender o que está acontecendo. Antigamente, os fariseus e os saduceus gostavam de fazer umas pegadinhas com Jesus, né? Para ver se Jesus caía em alguma coisa, para eles dizer, tá vendo, blasfema contra a palavra e coisa e tal. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, do corpo. Eles não acreditavam. Então eles começaram a fazer uma pegadinha com Jesus. Falaram, Jesus, tinha um homem que tinha irmãos. Haviam 7 irmãos, né? O primeiro era casado. E ele morreu sem deixar filhos para sua esposa. Então essa esposa, pela lei, tinha que agora casar com o segundo irmão. Para que esse irmão sucedesse filhos, né? Tivesse filhos, para que o nome do marido fosse lembrado. Tá. Aí, vamos dizer, mestre, que morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, morreu o quarto, morreu o quinto, morreu o sexto, morreu o sétimo, morreu os 7 irmãos. E não tiveram descendência nenhuma. Na ressurreição dos mortos, quando eles se encontrarem, os homens, os 7 homens e aquela mulher, ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus traz um entendimento fantástico de 2 coisas extraordinárias. Olha só. E respondendo Jesus, disse-lhes,
Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Para este plano, existe casamento. Por quê? Você imagina no céu, onde ninguém morre, se houvesse reprodução. Não precisa mais haver reprodução, correto? Porque ninguém vai morrer. Nós nos reproduzimos aqui porque nós vamos morrer. Então, há necessidade de reprodução. Antes, Adão e Eva, antes do pecado, era para reproduzir, para quê? Para encher a terra, correto? Mas eles pecaram e mesmo assim a ordem de Deus continuou. Multiplicai-vos, correto? Então a primeira coisa que eu entendo é que no céu ninguém morre. E não tem casamento. Lá seremos todos irmãos, ok? Vamos lá, versículo 35. Mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição, duas coisas diferentes. O mundo vindouro é de estar no céu e a ressurreição do corpo que está na terra, correto? Então, esses que forem dignos de alcançar tanto o mundo vindouro quanto a ressurreição dos mortos, dentre os mortos, não hão de casar nem de se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Eles são filhos de Deus e também vão receber um novo corpo, correto? Nós já falamos sobre isso. Quando nós morremos, a nossa alma vai para o céu, está com Deus, e o nosso corpo fica na terra. No dia que Jesus voltar, nós receberemos um novo corpo, um corpo imortal. E esse corpo imortal não é um corpo que se casa, que se apaixona e diz, nossa, que mulher bonita, me amarrei no cabelo dela, coisa e tal, quero casar com ela. No céu não vai ter essas coisas não, tá bom? Seremos todos lindos, maravilhosos, perfeitos em Cristo Jesus, tá bom? Nós vamos ser iguais aos anjos e receberemos um novo corpo imortal. Versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. O que Jesus está falando para eles? Que aqueles que morreram antes de Jesus estão com Deus, o Pai. Por isso que ele fala, lembra quando Deus se manifestava e se apresentava? Quem é você? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não fui o Deus, eu sou o Deus. Isso quer dizer que estão com eles. Esses homens, quando morreram, estão com Cristo. A única coisa que eles estão aguardando é o que nós estamos aguardando. A volta de Cristo, para que aqueles que estão na terra, o corpo, sejam também transformados e recebam um novo corpo. Tá ok? Olha só, Lucas capítulo 16, para a gente encerrar, versículo 22. Isso. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, lembra que eu já falei para vocês, há várias traduções. Então, além de ser sepultado, ainda está reservado para o dia do juízo. Está em tormentos, esperando o dia da condenação. Olha só. Ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele está vendo vivos, ele não está vendo mortos, ele não está vendo pessoas esperando alguma coisa ou dormindo, ele está vendo vivos, pessoas vivas. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, o que a gente entende hoje? Né? Que, primeiro,
Os homens antes de Cristo foram salvos porque ouviram a voz de Deus, creram na palavra de Deus. Antes de Cristo, porque esperavam pela promessa. E eles estão com Deus, vivos com Deus. Não estavam esperando Jesus vir. Jesus está trazendo essa parábola. Jesus está dizendo que Abraão está vivo, está dizendo que Lázaro está vivo, está dizendo que Enoque está vivo, está dizendo que todos esses homens estão com Deus. E hoje eles estão aguardando só o dia do juízo final, para que Deus pegue o inferno e a morte e lance no lago de fogo. E que nós recebamos, na vinda de Jesus Cristo, um novo corpo. Um corpo onde não há morte. Claro, um corpo que não morre mais, um corpo sem dor, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Por que a gente precisa desse corpo? Simplesmente porque Jesus morreu e ressuscitou. Jesus, sendo Deus, não precisava de um corpo. Mas o que ele fez para nos salvar? Ele fez um corpo para ele. E aí, quando Jesus ressuscitou, ele voltou, quando Jesus morreu, ele volta e toma o seu corpo, ressuscita aquele corpo. Agora um corpo glorificado. E nós seremos também na mesma forma de Jesus. Nós estaremos no céu e quando Jesus voltar, receberemos um novo corpo, como Jesus. Ressuscitaremos o corpo. Mas todos nós estamos diante dele por graça. Simplesmente por graça. Mas é para a gente poder entender que ele ressuscitou. Que aquele corpo que estava na cova ressuscitou. Isso a gente vai encontrar, na semana retrasada nós falamos sobre isso. Isso é para a gente poder entender que aquele corpo de Cristo ressuscitou, para que as pessoas entendam que o Deus veio em carne. Deus veio em carne por causa de quê? Porque nós somos feitos de carne. E nós pecamos aonde? Na carne. Então ele precisaria, na carne, cumprir todo o propósito. Fato. Então, aquele que cumpriu todo o propósito na carne, ressuscitou a sua carne. Porque Deus despeja a sua ira sobre Jesus, por causa dos nossos pecados. Ele é levado à sepultura. E aí Deus aceita a sua justiça e o ressuscita. Porque ele não pecou. Ele levou os nossos pecados. É diferente.